Olá, irmãos, amigos. Graças a Deus por mais um dia. Aproveitando esta quarentena, gravando as mensagens para a igreja. E aí acabou publicando nas redes sociais e muitas pessoas estão assistindo. Espero que tenha alcançado vidas, possa abençoar cada um, que assim possa assistir às mensagens. Elas permanecem gravadas no site da igreja. Qualquer hora que quiser assistir, qualquer link, qualquer uma delas, elas permanecem. Daqui para frente nós vamos começar a gravar todas e sempre deixar no site da igreja. As meditações também ficam lá. Escrevemos meditações diariamente, que eu mais gosto de fazer, ensinando parte difícil das Sagradas Escrituras. E essas meditações também estão no site, já vai direto clicando lá. Aí, se quiser receber as meditações, eu preciso do seu telefone, porque preciso cadastrar, porque eu mando na linha de transmissão. Depois das 0 horas, eu envio na linha de transmissão, todos de uma vez só. Vão todos lá no grupo e para os demais grupos também que eu já envio, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que a mensagem possa edificar sua vida, possa ser uma bênção para você, tá bom? Vamos pregar esta noite. Irão os vossos irmãos sozinhos? O texto está em Números 32, no verso de número 6. O livro de Números, capítulo 32, o verso de número 6, que diz assim: Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão os vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Irão os vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Foi uma exortação de Moisés. O que estava acontecendo? As 12 tribos, novamente, as 12 tribos envolvem, irmãos, desde Jacó até o final do Apocalipse. Você vai ler Apocalipse, está lá as 12 tribos de Israel. Quem escreveu o Novo Testamento? Pessoas herdeiros dessas tribos, tá? São pessoas oriundas dessas tribos. Todo restante, judeus, todo judeu vem de um dos filhos de Jacó. Todos eles. Então, todo o restante da Bíblia envolve as 12 tribos de Israel. Não tem como fugir. Não tem como tratar de outro assunto, tá bom? Aqui estavam as 12 tribos. O que ia acontecer? No período que Israel passou no cativeiro, a terra prometida, pessoas tomaram conta da terra prometida. Nações cresceram na terra prometida, inclusive os cananeus, que vêm de Cã, filho de Noé. Nas minhas meditações eu dou os detalhes sobre isso. Você pega lá e procurar lá para o mês de abril do passado, você vai encontrar os detalhes sobre o dilúvio e a questão da genealogia de Cã. Então, ali estavam os cananeus, o povo amaldiçoado por Deus. Deus não aceitava. Deus não aceitou Jacó casar com a cananeia, Abraão não aceitou Isaac casar com uma cananeia. Então, temos que entender essas 12 tribos. Aqui eles iriam voltar. Já tinha passado o percurso, estavam chegando, os 40 anos do deserto, já estava terminando, eles iam entrar na terra prometida, e o que ocorre? Tinham nações que eles precisavam guerrear. Aí, o que ocorreu? Duas das tribos, o versículo de número 1, veja só, 32, verso 1, diz assim, ó: E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado, e grande quantidade, e viram a terra de Jazer, e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Eles viram pela aparência, eles tinham muitos animais. Eles acabaram ficando com esse pedaço de terra, tá? O texto mostra e o mapa de Israel mostra que tanto Ruben quanto Gade ficaram com esse pedaço de terra. Mas o que ocorre? Os demais irmãos teriam que atravessar o rio e a batalha era do outro lado. Se eles ficassem ali, eles não iriam batalhar com o resto de Israel. E qual era o propósito, irmãos? Toda a nação de Israel, todas as tribos unidas, para tomar toda a terra dos inimigos, distribuir para cada tribo que Deus determinou, Josué já tinha feito a divisão. Aí, o que ocorre? Eles poderiam ficar na terra do lado de cá, mas eles queriam ficar sem luta. Eles queriam ficar no comodismo. Duas lições aqui, irmãos. A primeira, as aparências enganam.
Olha, eles viram uma terra bonita. Cuidado, toma cuidado. As aparências enganam. Muitas pessoas caíram no erro pelas aparências. Muitos casais se deram mal por causa da aparência. O rapaz olhou e viu aquela moça bonita. Vou casar com essa moça, ela é linda. Foi ela que Deus escolheu. E eu sempre pergunto, você orou quanto? Pastor, já orei bastante. Quando não dá certo, eles entendem que não tinha orado era nada. Pensa numa oração rápida, é a oração de namoro. É a oração mais rápida que eu vi na minha vida. Orou hoje, Deus já respondeu amanhã. As outras coisas, Deus até demora um pouco para responder. E a de namoro não é rápida. Quantas jovens caíram no erro de casar com uma pessoa que não era aquela pessoa que ela sonhava para um casamento, para uma vida aqui nesta terra? Por quê? Pela aparência. As aparências enganam. É importante você ver dentro. Pregamos domingo pela manhã o desacreditado. O desacreditado, Deus diz, o homem vê diferente. Eu olho o coração, eu conheço a alma. Peça a Deus para você enxergar direito. Quantas pessoas nos vivem pela aparência? Quantas pessoas, irmãos, aceitam as coisas pela aparência? A aparência engana. Tomem cuidado. Jesus era uma pessoa simples. Chegou a andar descalço. A aparência engana. João Batista comia mel e gafanhoto. E as vestes deles era pele de camelo e um cinto. Imagina a roupa daquele homem. Ele gritava lá na beira do Jordão e as pessoas iam tudo lá para ouvir. Imagina João pregando. E as multidões iam ouvir João o Batista. Pense nisso, as aparências enganam. Paulo era um homem simples, mas um missionário que Deus usou. Muitas pessoas simples Deus tem usado. As aparências enganam. A segunda lição, irmãos, eles precisavam estar unidos. Eles não poderiam ficar sem guerrear com os demais irmãos. Por isso que Moisés disse: irão os vossos irmãos a peleja, ficareis vós aqui? Eu pergunto a você, você vai deixar os seus irmãos irem sozinhos? Olha, irmãos, aparece uma atividade da igreja. Nosso santuário, vocês acompanharam as demais mensagens, é grande. Há uns anos atrás, a União Feminina estava na responsabilidade. Irmãos, a União Feminina me procurou, falou: pastor, não tem mais condições de limpar o santuário. Pastor, é grande demais para nós. Não temos condições. E eu disse: tá bom. Veja aí, pastor, o que vai fazer, mas não temos condições. Eu disse: tudo bem. Orei, irmãos, fui pregar de novo a mensagem, preguei a mensagem e disse: irmãos, a partir de hoje, eu vou limpar o santuário. Vou convocar alguns homens aí comigo, nós vamos limpar. Ninguém reclama da nossa limpeza, porque o homem já sabe como é que limpa, mas nós vamos limpar. E a igreja me conhece, não sabe bem o pastor que tem, eu não tenho essa dificuldade. Terminou aquele culto, um irmão me procurou: pastor, por favor, deixa eu falar com o senhor. Me permita, pastor, ser ousado em falar contigo. Eu diga. Ela disse: pastor, eu não posso deixar o senhor limpar o santuário, não, pastor. Por quê, irmão? O que tem de mais eu limpar o santuário? Não, pastor, não é isso. Nós temos um grupo de irmãs aqui. Pastor, o senhor me permite eu assumir a responsabilidade de ir atrás de um grupo de irmãs? Mas, irmã, disseram que não pode. Não, pastor, o senhor me permite? Tá bom. Nós conhecemos o senhor, pastor. Nós sabemos o que o senhor vai fazer. Nós só conhecemos bem, o senhor vai limpar isso aqui do jeito do senhor, mas o senhor vai limpar. E o senhor vai convocar alguns, mas é feio para nós, pastor. Nós temos muitas irmãs que poderiam fazer uma escala e vir aqui. Irmãs aposentadas, irmãs que podem dedicar uma hora aí para fazer a limpeza. Irmãs, tem uma equipe hoje, já tem anos isso. Não tem um zelador pago na igreja, não, irmãos. Não tenho nada contra, tá? As igrejas têm o zelador pago, não tenho nada contra, não. Mas aqui, irmãos, nessa igreja não temos, é voluntário. As irmãs têm feito. Tem uma irmã que nos abençoa muito, muito, Lorena. Ela anda numa cadeira de roda, irmãos. E quando tem limpeza aqui na igreja, irmãos, Lorena vem na cadeira de roda e desce da cadeira de roda, irmãos, aí sai nos bancos limpando. Ela passa no meio dos bancos, facinho, pequenininha, sai entrando, limpando. E Deus tem honrado, irmãos. Deus é fiel. Deus pode. Não subestime o Senhor. Não duvide. Irmãos, a união ajuda. Não olhe pelas aparências. Confia no Senhor.
Agora você vai deixar os seus irmãos irem e você não vai? Tem os outros desafios da igreja, irmãos, porque alguns vão e outros ficam. Uns ficam no comodismo. Moisés diz: irão os vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Não pode. Não é possível. Vocês têm que ir. Todo mundo. É assim a igreja do Senhor, irmãos. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que é um corpo. E se um membro sofre, o restante do corpo, o restante dos membros padece. Então, irmãos, é necessário que todos estejam firmes, todos unidos, num mesmo propósito, toda a igreja com o mesmo propósito. Mencionamos em 2 mensagens os fariseus. Os fariseus sempre estarão com um propósito diferente. Os fariseus nunca vão concordar, irmãos, com a liderança da igreja. Os fariseus nunca vão concordar com as diretrizes da igreja. Fariseu não deve ficar no rol de membros, porque eles atrapalham. E a igreja deve ver e deve retirá-los no poder do Espírito Santo. Então pense nisso. Irmãos, esses homens, Ruben e Gade, eles não foram para a batalha, sabe por quê? Porque eles viram um campo bonito. Os bens materiais, irmãos, também impedem a obra de Deus. Irmãos, muitas pessoas, irmãos, preste bem atenção, a Bíblia não é contra isso que eu vou dizer, preste bem atenção. Mas quantos se envolveram nisso? Aqui está um exemplo. A pessoa, irmão, só tinha uma casa, servia a Deus, estava ali trabalhando. Deus deu riqueza àquela pessoa. Hoje ele tem 5 casas, tem uma fazenda, tem uma casa de praia, tem uma casa no interior, tem uma casa num condomínio de tal. Ele diz: não, eu preciso de ver minhas casas como estão. Eu preciso de ver minhas obras como estão. Irmãos, acaba tirando o tempo que ele tinha para servir a Deus. Foi o caso de Ruben e Gade. Os bens materiais, irmãos, retiraram a visão bíblica da vida daqueles homens. Retirou, irmãos, o desejo de fazer a obra, estar lutando junto com os demais irmãos. É triste. Irmãos, conversava com meu pai esses dias, eu falei: pai, só paga IPTU de 5 casas quem tem 5 casas, quem tem uma só paga de uma. Só paga IPVA de 10 carros quem tem 10 carros, quem tem um carro só paga de um só, e quem não tem nenhum carro não paga IPTU. Como é que você pode reclamar de pagar IPTU? Como é que você pode reclamar de pagar IPVA? É sinal que você tem muito patrimônio. Você deve agradecer. Agora, o patrimônio te tirou de servir a Deus, aí é perigoso. Aqui, irmãos, os bens materiais tiraram a visão daqueles 2 homens de Deus. Irmãos, interessante, Moisés vai exortar, irmãos, esse povo, mas Moisés vai também dizer algo, irmãos, para eles, e eles vão vencer. Só que eles venceram os gigantes daquelas terras que nós pregamos ontem, que Moisés vai entrar no mesmo assunto aqui da mensagem de ontem. Moisés, essa aqui é praticamente uma sequência da mensagem, porque Moisés vai exortar o povo com o texto de ontem. Vamos ver o que Moisés responde. Irão os vossos irmãos a peleja, ele fala aqui no versículo de número 7. Por quê? Pois desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Olha só, por que desencorajais? Verso 8. E assim fizeram os vossos pais, quando os mandei a Cades Barnea a ver esta terra. Olha o que Moisés diz. Assim fizeram os vossos pais, mensagem que eu preguei ontem, em Números 13. Ele estava chamando Ruben e Gade: olha, os vossos pais fizeram isto, e vocês vão querer, ele vai dizer aqui agora, vocês vão querer cometer o mesmo erro, vocês vão arriscar cometer o mesmo erro, chegando a eles ao vale de Escol, verso 9. E vendo esta terra, desencorajar o coração dos filhos de Israel, para que não entrasse na terra que o Senhor lhes tinha dado. Verso 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo, que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Não perseveraram em seguir-me. 12. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto, 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor.
Moisés estava chamando Rube e Gade dizendo: vocês vão querer cometer o mesmo erro que os vossos pais cometeram no passado. Os vossos pais conseguiram acender a ira de Deus e Deus matou todo mundo. Vocês agora, os vossos irmãos têm que atravessar o rio, têm que enfrentar exércitos do outro lado, e vocês estão querendo ficar deste lado. Vocês estão querendo deixar os vossos irmãos ir a peleja e vocês ficarem aqui. Vocês estão loucos. Irmãos, assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você vai deixar os seus irmãos irem sozinhos? Nós somos uma família, irmãos. A família do Redentor, a família do Deus vivo. Nós temos que estar todos unidos como uma família, irmãos, guerreando o único inimigo que é Satanás. Não crie inimigo. Não faça daquilo que não é. E você acaba criando para a sua vida como inimigo. Não deixe isso acontecer. Não destrua vidas. Olha o que Moisés diz. Vocês estão desencorajando o coração daqueles que querem ir, daqueles que querem servir. Olha que tristeza. Quantas pessoas estão nessa situação, irmãos? Rube e Gade, pelos bens materiais, por ver uma terra bonita, eles resolveram, irmãos, ficar triste. Mas quando Moisés exortou, irmãos, eles despertaram. E eles disseram assim: Moisés, nos permita criar curral para deixar o gado aqui. Nos permita preparar uma casa para deixar as mulheres e os filhos. E nós, Moisés, partiremos para a batalha. Graças a Deus, irmãos, eles não eram fariseus. Eles aceitaram a verdade de Deus. Eles aceitaram a verdade através de Moisés. Graças a Deus, senão iriam morrer. Moisés usou o exemplo do passado. Olha, os vossos pais cometeram tal erro. Eles iriam cometer o mesmo erro de novo, mas eles entenderam que a obra missionária é para todos, irmãos. Os missionários não podem ir sozinhos. A igreja tem que estar na retaguarda sustentando e ajudando, irmãos. A igreja tem que estar fazendo a obra aqui, irmãos. A igreja tem que administrar, irmãos, aqui na retaguarda, o campo que está lá na linha de frente, irmãos. Precisamos orar por esses que não desencorajaram, irmãos, mas foram para o campo, estão lá, irmãos, dando da sua própria vida, servindo a Deus. Estão lá nesse momento, servindo ao Criador. Por que, irmãos, alguns estão desencorajando? Porque alguns, irmãos, ficam com coisas desanimando o povo de Deus. Vai se preocupar com a palavra. Vai buscar, irmãos, a verdade. Vai se envolver mais com as coisas do Senhor. Veja quem são, irmãos, os crentes que dão trabalho. Preguei uma mensagem há uns anos atrás e escrevi um livro. Crente que não trabalha, dá trabalho. Os crentes que dão trabalho na igreja, irmãos, são os crentes que não trabalham. Os crentes que trabalham não dão trabalho. Os crentes que não trabalham são os crentes que dão trabalho. Triste, mas é uma verdade. Vai trabalhar, vai se envolver com as coisas de Deus, você vai ver a bênção. Envolva a tua família, envolva as pessoas, coloca teus filhos na obra missionária. Você verá a bênção que Deus tem para você. Na sequência aqui, irmãos, Moisés chama, versículo de número 20. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, verso 21, e cada um de vós armado... deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Um dia eu prego uma mensagem sobre porte de arma. O povo de Deus, irmãos, sempre a ordem era para andar armado. De Gênesis a Apocalipse. O povo de Deus, a ordem era para andar armado. De Gênesis a Apocalipse. Cuidado com essas... Cuidado. O comunismo sempre vai querer desarmar. O comunismo precisa desarmar para conseguir um golpe. Num país capitalista igual aos Estados Unidos, não tem como ter golpe. Por quê? As pessoas têm porte de arma, cada um tem sua arma. Não predomina comunismo lá. Nos países onde predomina o comunismo, desarma o povo, não tem como o povo reagir contra os absurdos do governo. Cuidado! Venezuela é um país comunista. Venezuela foi desarmada. Venezuela não tem como reagir hoje. Cuidado, e o povo de Deus sempre... Fique com a Bíblia.
Fique com a verdade das Sagradas Escrituras. É simples. Partido político, irmãos, não existe. O meu partido é Jesus Cristo. Meu partido é a verdade. Por isso que ninguém me derruba com essas filosofias de partido político. Com essas misérias todas que tem de partido político. Porque o meu partido é Jesus Cristo. E o país que eu moro, Brasil. Esse que eu tenho que defender. Esse que você tem que defender. Eles estavam defendendo aqui a pátria deles. Irão os vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Eles estavam defendendo toda a nação de Israel, um povo unido, um povo junto, um povo feliz na batalha. Moisés foi claro: olhe, se vocês partirem armados, verso 21, e cada um de vós armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos e diante dele, verso 22, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Se eles cumprissem, irmãos, se eles fossem para a batalha com os irmãos, eles podiam voltar e ficar com aquela terra do lado de cá do rio. E aí eles seriam inculpáveis. Verso 23. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Moisés disse: se vocês não trabalharem unidos na obra missionária, o pecado vai encontrar vocês. E lá atrás ele disse que a maldição estaria sobre eles. A maldição viria sobre eles. E eles disseram: já entendemos, Moisés, já compreendemos, nós não vamos falhar, não. Nós vamos só criar casa aqui para nossas famílias, criar um curral para o gado e vamos, junto com os irmãos, batalhar. Verso 24. Edificai cidade para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. 25. Então falaram os filhos de Gad e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. 26. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Verso 29 e 30, finalizamos aqui. Disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, novamente, armado, ele repete toda hora, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Porém, se não passarem armados convosco, não terão direito a essa terra aqui não. Terão direito só a terra do outro lado. Olha, você vai deixar os seus irmãos irem sozinhos? Moisés diz: irão os vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? A obra missionária é assim, irmãos. Uns vão para a linha de frente, entrega a tua vida e vai. E a igreja, irmãos, na retaguarda, deve estar firme, sustentando em oração, sustentando, irmãos, financeiramente, sustentando, irmãos, espiritualmente. Temos que segurar as cordas aqui na retaguarda. As igrejas, irmãos, precisam avançar mais. Quanto mais você amplia em missões, mais Deus abençoa. Sou pastor de uma outra igreja interinamente. Fevereiro. Não. Perdão. Fevereiro do ano passado. Estávamos desafiando a igreja a aumentar o alvo de missões, trabalhar com missões. E aí, eu falei com os irmãos para a gente tratar de missões e fazer um alvo de missões lá na igreja. Aqui em Salem nós ainda não conseguimos, porque nós temos a construção. Ainda temos um valor mensal altíssimo que sai para a construção, mensalmente. Quando terminar toda esta obra aí do lado, aí nós vamos enviar todo para missões.
Serão milhares de milhares, graças a Deus. Mas aquela igreja aceitou o desafio. E naquele mês, olha o que eles fizeram. Eu lancei um desafio, eles trouxeram um desafio maior. Eu fiquei muito abençoado. Eles davam 200 para cada missionário. E eles falaram, pastor, vamos aumentar para 250. Eu, amém. Pastor, só que nós queremos mais uma coisa, que nós queremos aumentar mais 2 missionários, pastor. E eu, amém. Eles aumentaram mais 2 missionários e aumentaram mais 50 em cada um. Isso quer dizer mais 500 de 2 missionários e mais 50 de 8. Imagina aí quanto aumentou financeiramente. E aí implantamos o fundo de missões. Se sobrar algum valor da promessa de fé das ofertas missionárias, a gente joga para o fundo de missões para abençoar algum irmão que precisa fazer uma viagem missionária. Abençoou agora uma irmã lá que fez a viagem missionária, a igreja, uma jovem, graças a Deus, formou no seminário aqui, foi minha aluna também. E ficaram com aquele valor. Irmãos, terminando o ano passado, foi em fevereiro do ano passado. A igreja é pequena, irmãos, não tem 50 membros. Não tem 50 membros. Terminou o ano passado, eles tinham 10 mil na conta do saldo de missões. 10 mil reais no fundo missionário. Eles acreditaram. Estão com a obra grande lá, estão trabalhando hoje. Estão lá trabalhando. Deus honra. Irão os vossos irmãos à peleja? Ficareis vós aqui? Moisés disse, se vocês ficarem, o pecado vai encontrar. E vocês vão sofrer. Toma uma decisão. Moisés disse, não cometa o mesmo erro que os vossos pais cometeram, que foi a mensagem que nós pregamos ontem. Não cometa o mesmo erro. Aceita o desafio de missões na tua igreja. Se envolva na obra. Procura o teu pastor. Pastor, eu quero procurar um seminário, eu quero estudar. Eu quero estudar mais para servir na obra do Senhor. Eu quero ser uma bênção ao teu lado. Pastor, vamos ajudar aqui em qual área? Pastor, onde eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus? Pastor, o que o Senhor vê em mim? Procura o teu pastor, procura o líder. Se coloca à disposição. Ajuda na limpeza da igreja. Ajuda em qualquer área. Seja fiel nas ofertas missionárias. Desafia outros às ofertas missionárias. E vamos abençoar mais ainda o campo missionário. Deus é fiel. Confia no Senhor. Pensa bem. Irão os vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Você vai deixar os seus irmãos irem sozinhos? Ou nós vamos somar forças para irmos todos juntos, glorificando o nome do Senhor? Obrigado, Pai, por mais esta mensagem. Obrigado, Deus, pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, Deus. Abençoa cada um que está ouvindo, cada um que está assistindo a mensagem do Senhor. Que possa edificar vidas, que possa, ó Deus, salvar vidas para a glória de Ti. Obrigado por todos, ó Deus, que têm me ajudado com essas gravações. As pessoas de Libras, as pessoas das gravações, derrama as tuas bênçãos sobre ele, protege cada um, Deus. Obrigado por tudo. Continua conosco, ó Deus, e resolve todo esse surto de coronavírus que está aí. É o que eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.